Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu vou ser muito objetivo no que eu vou falar aqui nesse versículo, e eu peço que você dobre a sua atenção nesse versículo que eu vou ler. Eu vou ler dois versículos para a tua vida, que está em Êxodo 9, capítulo número 9, no versículo número 15 e 16. Êxodo capítulo número 9, versículos número 15 e 16. Diz assim: porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e o seu povo com uma praga terrível, que teria eliminado você da terra. Mas eu mantive em pé, exatamente com este propósito, a mostrar a você o meu poder, e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, eu peço que você dobre a sua atenção nesse versículo que Deus mandou Moisés falar para Faraó. Percebe que isso aqui é Deus falando com Faraó. Percebe comigo o detalhe. A Bíblia diz em Êxodo 9, 13, você vai ver que Deus ali já estava anunciando para Faraó a 7ª praga. Ou seja, Faraó já tinha passado por 6 pragas. Faraó já tinha suportado 6 pragas. Deus estava anunciando a 7ª praga. Aí eu acho interessante que quando Deus falou para Faraó, você não deixar meu povo vivo e mandar uma chuva de granizo. Só que eu acho interessante que antes de Deus anunciar a 7ª praga, olha o que Deus falou para Faraó em Êxodo 9, 15 e 16. Porque eu poderia ter estendido a mão, ferido você e o seu povo com uma praga terrível, que teria eliminado você da terra. Sabe o que Deus está dizendo para Faraó? Faraó, se eu quisesse mandar uma praga para eliminar você da terra, eu teria eliminado você. Então percebe que Deus está dizendo bem claro: Faraó, se eu quisesse tirar você da terra, se eu quisesse ceifar você da terra, eu tinha ceifado. Por quê? Porque na oração de Ana disse em Samuel, 1 Samuel 2, na oração dela, você vai ver que Ana falou assim: o Senhor é o Senhor que tira a vida, e o Senhor é que dá vida, o Senhor é que faz descer a sepultura, e o Senhor é que faz tornar subir a sepultura. Então percebe que Ana falou que o Senhor que dá vida, o Senhor que tira a vida. Então percebe, por isso que o Senhor falou: se eu quisesse tirar você da terra, eu tinha tirado, Faraó. Se eu quisesse eliminar você da terra, eu tinha eliminado. Então percebe por que Deus está falando isso para Faraó? Porque Faraó, ele tem trono, ele acha que é ele que está no comando. Pelo fato de ter trono, pelo fato de ser um homem de autoridade, ele acha que é ele. Deus falou: Faraó, você tem trono, você tem cadeira, você até tem autoridade. Mas se eu quiser eliminar você da terra, eu já tinha eliminado. Só que Deus falou assim no 16, presta atenção: mas eu mantive você em pé, exatamente com esse propósito, a mostrar a você o meu poder e fazer o meu nome ser proclamado em toda a terra. Sabe o que eu acho interessante nesse versículo número 16? Percebe que Deus falou: mas eu te mantive em pé, exatamente com esse propósito. Sabe o que Deus está falando para Faraó? Faraó, você já passou por 6 pragas, mas eu te mantive em pé. Já passou por tanta adversidade, mas eu te mantive em pé. Já passou pela praga da rã, passou pela água transformada em sangue, passou pela praga dos piolhos, passou pela praga dos mortos no rebanho, passou pela praga Você passou pelas pragas das moscas, mas ainda eu te mantive em pé. Ou seja, Faraó já passou por 6 pragas, mas Deus falou que lá em Êxodo 9,15, eu te mantive em pé. Ou seja, passou por adversidade, mas está de pé porque sou eu que estou te mantendo em pé. Então lembra que toda adversidade que você está passando na vida, você está suportando porque o Senhor está te mantendo em pé, irmão. Olha que tremendo isso aqui, presta atenção, pelo amor de Deus, irmão. Se você tomar leitura, você vai ver que Faraó já tinha passado 6 pragas. Essa aqui era a 7ª praga que ele ia passar. Aí Deus falou assim: Faraó, eu estou te mantendo em pé. Eu te mantive em pé até aqui. Você só suportou porque foi eu que te mantive em pé. Você passou pelas pragas, já passou por 6 pragas, suportou tanta coisa, mas eu te mantive em pé. Então lembra que antes de você questionar Deus a respeito das suas lutas, da sua adversidade, lembra que você está de pé porque o Senhor está te mantendo em pé. Eita glória, aleluia. Olha que eita Jesus. Percebe comigo o detalhe, irmão, nesse versículo de Êxodo 9,16. Olha que Deus falou: eu mantive em pé com este propósito. Então percebe que Deus falou: Faraó, você suportou 6 pragas, eu estou anunciando para você a 7ª praga do granizo, só que eu estou te mantendo em pé. Você só está suportando porque sou eu que estou te dando a estrutura para ficar de pé. Você passou pelas 6 pragas e está de pé porque sou eu que estou te mantendo. É Deus que mantém a gente em pé em meio à adversidade. É Ele que nos dá estrutura para suportar. É Deus que te dá estrutura para suportar as lutas, a dificuldade, filho. Percebe que Faraó tinha passado 6 pragas, já estava na 7ª. Aí o que Deus falou? Eu te mantive em pé. Só suportou porque sou eu que estou te mantendo em pé. Só teve estrutura para suportar as pragas porque sou eu que estou te mantendo em pé. Percebe, passou por tanta coisa, mas não morreu, está de pé porque sou eu que sustém. Sou eu que estou mantendo você de pé. O salmista disse: o Senhor que me sustém. É o Senhor que dá estrutura, o Senhor que sustém você para suportar as lutas, para suportar a adversidade. Pode perceber que Faraó tinha passado 6 pragas. Aí na 7ª praga Deus falou: Faraó, se eu quiser tirar você da terra, eu tinha tirado, mas eu te mantive em pé. Passou por tanta coisa, mas não morreu porque só eu que estou te mantendo em pé. Já passou por pragas piores, já perdeu o rebanho, já água transformada em sangue, mosca no palácio, praga da rã, praga dos piolhos.
mas eu ainda te mantive em pé. Passou por tudo isso, mas está de pé. Passou por adversidade, mas está de pé. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então percebe que o Faraó estava tendo aflições, passou por luta, dificuldade, mas Deus falou o que lá em Êxodo 9,16? Eu te mantive em pé. Você está passando por luta, por dificuldade, mas lembra que você está suportando a luta, está de pé, porque é o Senhor que está te mantendo em pé. É o Senhor que te dá a estrutura para suportar as lutas. É Ele que te dá força. Agora uma coisa que eu acho interessante, olha o que Deus disse em Êxodo 9,16: eu te mantive em pé exatamente com este propósito, a mostrar a você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então Deus falou assim, Faraó, estou te mantendo em pé porque tem um propósito a ser realizado. E qual era o propósito que Deus falou, está dizendo aqui? Sabe qual o propósito é esse? Percebe que quando o Faraó deixa o povo sair do Egito, a Bíblia diz que Deus fala assim para Moisés, Moisés, eu vou fazer Faraó perseguir o povo, a direção do Mar Vermelho, só que eu serei glorificado com a derrota de Faraó. O próprio Deus tinha dito que ia ser glorificado em Faraó. Então, o propósito que Deus tinha era esse, era ser glorificado com a derrota de Faraó, era ser glorificado com a derrota do inimigo. Então percebe, filho, percebe que Deus está mantendo o Faraó em pé porque Deus tinha um propósito a ser realizado. Deus tem propósito, filho, por isso você está de pé ainda, porque maior é o propósito que Deus tem. Por isso que Deus falou, ó, se eu quisesse eliminar você da terra, eu tinha eliminado, mas eu mantive você em pé para realizar o meu propósito. Então percebe, Deus está dizendo assim, Faraó, só não te eliminando que eu tenho um propósito a ser realizado. Deus tem propósito a se cumprir nas nossas vidas, filho. Por isso que a gente está de pé, porque maior é o propósito de Deus nas nossas vidas. Sabe o que eu acho interessante? Os propósitos de Deus, muitas das vezes, eles são realizados por detrás das nossas dificuldades. Percebe que Deus falou, ó, Faraó, eu estou te mantendo em pé, já passou por tanta coisa, mas tem um propósito a ser realizado, para que meu nome seja glorificado em você. Então percebe que Deus tinha um propósito a ser realizado na vida de Faraó. Por intermédio daquelas pragas que Deus estava mandando, por intermédio da derrota de Faraó, Deus falou que ia ser o quê? Que tinha um propósito a ser realizado, que ia ser glorificado em Faraó. Então percebe comigo o detalhe. Muitas das vezes os propósitos de Deus, filho, eles são cumpridos nas nossas vidas por intermédio das nossas dificuldades. Você lembra daquele homem que era cego de nascença? Em João 9, a Bíblia diz que Jesus está caminhando e ele viu um homem, cego de nascença. A Bíblia diz que seus discípulos vão falar, mestre, quem pecou? Ele e os pais deles. Os discípulos pensando que aquele homem tinha pecado, porque naquela época cego, deficiente, tudo era considerado como pessoas que era pecado, ou pessoas inválidas. Só que percebe que a situação daquele homem não era pecado. Percebe que Jesus falou assim, quando os discípulos apontaram, mestre, este homem pecou aos pais dele. Jesus na hora tomou uma resposta e falou assim, nem ele pecou nem os pais. Percebe que Jesus está justificando o homem. Os discípulos estão apontando o homem, mas Jesus tomou a frente e falou, nem ele pecou nem os pais. Mas isso é para que o poder de Deus se manifeste na vida dele. Então percebe que o discípulo está achando que era pecado. Mas por detrás da deficiência daquele homem tinha uma obra a ser realizada. Tinha um propósito a ser cumprido. Porque muitas vezes o propósito de Deus, ele é cumprido por detrás das nossas dificuldades. Percebe que aquele homem ali, ele era cego, só que Deus falou assim, isso aí é para que o poder de Deus se manifeste. Então, ou seja, por trás da deficiência desse homem tem um poder, tem uma obra a ser realizada, tem um propósito a ser realizado. Olha que interessante, irmão, é muito forte essa palavra. Reflita nesse nome de Jesus e lembra que você está de pé porque o Senhor está te mantendo em pé. Então, antes de a gente questionar Deus a respeito das lutas, das adversidades, devemos se lembrar que até que o Senhor tem nos ajudado. Reflita nesse nome de Jesus.